Deus, na sua multiforme sabedoria, instrumentalizou a sua igreja, dando a ela dons ministeriais, espirituais, para que a igreja manifestasse a demonstração da obra reconciliadora de Cristo. A igreja testifica a graça e a sabedoria de Jesus. Olá, paz e graça, eu sou o professor Daniel Venâncio, esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, sou o professor Anderson Velasque e seja bem-vindo em mais um vídeo do seu canal Sentinelas da Teologia. Você que ama a escola bíblica, você que é professor da escola bíblica, fique conosco até o final desse vídeo para que nós possamos aprender juntos, né, professor Daniel, sobre esta multiforme sabedoria de Deus revelada em Cristo e na sua igreja. Então fique conosco até o final desse vídeo e já se inscreve no nosso canal para que você possa receber as notificações dos nossos vídeos, ative o sininho de notificação, deixe aquele like abençoado, missionário e que você seja abençoado com este vídeo em nome de Jesus. A lição de hoje é a lição que encerra o segundo trimestre de 2021. Lição esta que fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. E o texto que está sendo trabalhado é o texto de Efésios, capítulo 3, versículos de número 8 ao versículo de número 10. E quando nós lemos o texto de Efésios a respeito deste assunto, professor Anderson, nós vemos Paulo iniciando a sua carta aos Efésios, fazendo ali um louvor, né? A carta começa com Paulo louvando a Deus pela iniciativa da salvação. Paulo vai dizer ali no capítulo 1 de Efésios, no capítulo 1 e no versículo de número 3, Paulo vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então Paulo começa a carta de Efésios trazendo ali um louvor pela iniciativa de Deus para com a salvação. Paulo também vai expressar a sua gratidão a Deus pela comunhão obtida através da obra reconciliadora de Cristo. E quando Paulo chega no capítulo de número 3, Paulo então vai trazer a luz, porque aí ele vai dizer, né, a mim o mínimo de todos os homens me foi dada essa graça de anunciar o Evangelho. E dentre essa graça de anunciar o Evangelho, Paulo traz aquilo que durante muito tempo esteve oculto aos homens, né, que era Jesus Cristo, o próprio Deus se encarnando e vindo a este mundo para, de judeus e gentios, formar uma nova comunidade sem barreiras raciais, sem divisões, sem nenhum tipo de atrito, pelo contrário, uma comunidade unida na pessoa de Cristo, formando um só povo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esta igreja do Senhor Jesus Cristo, ela também revela um mistério. Por quê? Porque a esta igreja coube a Deus, pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, dar dons, tanto ministeriais quanto espirituais, que nós já trabalhamos, para que através destes dons a igreja pudesse testificar com poder e com graça a pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a igreja, ela é um instrumento de Deus que revela a obra reconciliadora que Deus fez através da sua vida, do seu exemplo e principalmente, professor Anderson, do testemunho mais poderoso, que é a pregação do Evangelho. Pregação esta que Paulo
quando ele cita os Romanos, capítulo 16, versículo 25 e 26, Paulo vai trazer o que é esse mistério. Quando ele diz, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da lei. Ou seja, a igreja, ela é um instrumento pelo qual Deus usa para anunciar esse mistério que é Cristo Jesus através da proclamação, da pregação do Evangelho, e aí, professor Anderson, usando de forma muito gloriosa, muito sublime, os ministérios que Deus então deu aos homens para poder divulgar a Jesus Cristo a este mundo. E o professor Daniel comentou quando ele trouxe a manifestação dessa sabedoria de Deus para salvar os homens, que uniu um povo que era tanto judeus como gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, aqueles que não buscavam a Deus, aqueles que não conheciam a revelação de Deus, que veio através dos profetas, dos patriarcas, da lei. E aqui já mostra a sabedoria de Deus para salvar o ser humano. Porque essa salvação não veio através da sabedoria dos homens nem dos esforços de homens, mas veio através da obra do seu Filho Jesus Cristo. Ele manifestou Cristo, e Cristo na cruz, ele pega judeus que por centenas de anos tentaram ser povo de Deus através da lei e não conseguiram, e também pegou gentios que não conheciam Deus, não queriam Deus. Aí, qual é o meio, o método, qual será o plano sábio de Deus para salvar homens ineficientes, incapazes de se aproximar de Deus pela lei, e homens que não queriam a Deus? Aí nós vemos Cristo, que Cristo veio através do seu sangue comprar e atrair pessoas, salvar, purificar, transformar homens que não conseguiram pelas suas obras e homens que não queriam a Deus. E glória a Deus por isso, que aqui está expresso o poder de Deus, toda a sabedoria em Cristo, o próprio Deus no seu Filho, chamando, salvando, seja grego, seja judeu, ou escravo, livre, quem fosse, professor Daniel. Era a obra de Jesus Cristo que fazia essas pessoas salvas, e hoje, através dessas pessoas, como diz o professor Daniel, através desses homens e mulheres, dependente, da sua nação, dependente do seu nome, do seu sobrenome, da sua etnia, Deus usa esses hoje para mostrar o seu poder salvífico e também, através deles, expressar para o mundo e para as nações este nome tão glorioso que é o nome de Jesus Cristo. E nós vamos ver que Paulo vai falar também, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, quando Paulo ele vai explicar os coríntios, porque muitas pessoas na igreja de Corinto estavam tentando buscar sabedorias, filosofias, coisas além para tentar conhecer a Deus e se aproximar de Deus. Aí Paulo vai deixar bem declarado que o único meio, a única sabedoria, o único conhecimento para que o homem se achegasse a Deus, conhecesse a Deus, ele vai escrever, aí ele fala, porque para muitos a mensagem da cruz, ou seja, a revelação do Cristo crucificado, parecia que era escândalo, ou era pequena demais, simples demais. Aí Paulo vai falar, lá no versículo 24 da primeira carta aos Coríntios, versículo 1, mas para os que foram chamados, ou seja, aqueles que Deus quis salvar, tanto judeus como gregos, ou seja, gentios, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E Paulo vai continuar, ele vai usar uma ironia, no versículo 25, dizendo, porque a loucura de Deus é a mais sábia dos homens. Como quem diz assim, o homem pela sua sabedoria não pode conhecer Deus, não pode se aproximar de Deus. O homem, por mais sábio que seja, jamais conhecerá Deus pela sua própria sabedoria. Mas a sabedoria que o homem precisa, o conhecimento para saber como ser salvo ou o caminho, é a revelação de Jesus Cristo. Ele vai dizer também que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, ou seja, algo que parecia uma fraqueza aos homens, a morte de um Cristo na cruz, mostra que esta obra que para alguns parecia fraca, falando então a fraqueza de Deus é mais forte que os homens, porque por mais forte que seja, por mais
poderoso que seja, tanto, não só na força física, mas na sua força, financeira, na sua força de influenciador, ele não consegue se aproximar de Deus. E ele vai dizer no versículo 30 também, mas vós sois dele em Cristo Jesus. Ou seja, por que existe uma igreja hoje? Em Cristo, o qual se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, a sabedoria de Deus para a salvação dos homens, ela se manifestou em Jesus Cristo. E esta obra perfeita, maravilhosa, esplêndida, única, ela expressa mostrando, pegando homens pecadores, homens miseráveis, homens que estavam condenados pelos seus pecados, e a obra de Cristo justificando eles para ser a obra de Cristo santificando eles, a obra de Cristo adotando eles como filho de Deus e fazendo um povo que é a igreja. E aí Deus vai, pela graça, pela obra de Cristo, pegar esse povo e vai chamar uns para evangelista, outros para mestres, outros para profetas, outros para presbíteros, outros para diáconos, nós vamos falar daqui um pouquinho melhor, não precisa não, para através desses ministérios, da comunhão da igreja, da vida da igreja, expressar para o mundo não só a obra que Jesus fez na vida dessas pessoas, que é a igreja, mas através desses ministérios, desses dons, Cristo se manifeste na terra através da sua igreja. Por isso que é importante nós frisarmos, professor Anderson, que a igreja ela tem uma grande responsabilidade. E que responsabilidade é esta? É a responsabilidade de mostrar ao mundo que a obra de Cristo ela é tridimensional. Por quê? Porque ela reconcilia o homem com Deus, ela reconcilia o homem com os demais, né, com o seu próximo, e também reconcilia o homem consigo mesmo. Então, esta obra reconciliadora nessas três dimensões é responsabilidade de quem? De mestres, pastores, doutores, pessoas que receberam esse dom ministerial juntamente também com os dons espirituais. E aí Paulo vai dizer que a mim, né, o menor de todos os homens, Deus me deu essa responsabilidade, que é o que? Anunciar esse Cristo que reconciliou fez toda essa obra de reconciliação através da sua obra na cruz do Calvário. Então ele me chamou para que eu trouxesse luz a este mundo, para que eles soubessem que tudo que está acontecendo, essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude de Deus para com o homem e também do homem para com Deus, é obra exclusiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então reflita comigo neste vídeo. Deus deu dons ministeriais, Deus deu dons espirituais com um propósito: que sirvamos de luz para este mundo que está em trevas, para que o Evangelho seja pregado e vidas sejam libertas das trevas e trazidas para o reino glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o papel da igreja. Este é o mistério que Paulo vai trazer, que agora ele é iluminado através do Espírito Santo, que é a pregação do Evangelho. Não existe outra razão para você receber o ministério. Não existe outra razão para Deus ter te dado um dom, a não ser a razão de proclamar a pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui entra o título da lição: a multiforme sabedoria de Deus. Multiforme sabedoria. Quando alguns podem compreender errado, multiforme sabedoria como se fosse muita sabedoria. Não, a sabedoria, a revelação especial de Deus é uma que se chama Jesus Cristo crucificado, ressurreto, está vivo. Mas multiforme por quê? Porque Deus expressa essa sabedoria, este conhecimento, esta obra de Cristo, esta mensagem de várias formas. Como? Através da igreja, através da profecia, através dos diáconos, que é a obra social, o amor, através dos mestres ensinando,
através dos presbíteros pastoreando, através dos evangelistas levando a mensagem do Evangelho. Então nós temos multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria é uma, revelada em Cristo. Mas Deus usa várias formas de expressar esse conhecimento aos homens. E essas várias formas se manifestam no corpo. Um corpo tem muitos membros. Então nós, como igreja, corpo de Cristo, cada um de nós, como diz o professor Daniel, tem um propósito, porque Deus deu para você um dom e um ministério. Para que você, de uma dessas multiformes maneiras, você expresse a obra de Cristo, a cruz de Cristo, a mensagem de Cristo, a ressurreição de Cristo, a salvação em Jesus Cristo. Então, por isso que nós temos a multiforme sabedoria. Deus usa inúmeras, são muitas formas para expressar esta mensagem através de nós, que somos a igreja, através dos ministérios, dos dons. E a sabedoria de Deus, Anderson, traz uma responsabilidade muito grande para a igreja. Porque Deus se revela de várias formas. Deus se revela na criação, Deus se revela através do seu próprio Filho, e agora Deus se revela através do seu mecanismo de divulgação do Evangelho, que é a igreja. Que é o corpo do seu Filho. Filho. É o corpo, e isso, a igreja que é o corpo de Cristo, né? Cristo cabeça, a igreja é o corpo, uma unidade, sem divisão, sem hierarquias, patamares, não. A nossa bandeira é uma, Jesus Cristo. Nós somos salvos por um Senhor, não é? Ou seja, pode ter inúmeras instituições, inúmeros CNPJs, mas a igreja verdadeira só tem um Senhor, que se chama Jesus Cristo. Em qualquer lugar do mundo em que houver uma igreja, por mais que sejam igrejas em culturas diferentes, em locais diferentes, em regiões diferentes, essas diversas igrejas espalhadas pelo mundo anunciam a sabedoria de Cristo, que é o quê? A reconciliação, em que todos, em Cristo Jesus, se tornam um só corpo para a glória de Deus. E o mais bonito é Deus reconciliando nós, um povo, consigo mesmo. Através de quê? Jesus Cristo. Estávamos perdidos, mas Deus vai nos reconciliar com Ele. Não fomos nós que buscamos a reconciliação, mas o próprio Deus. Este é o mistério, essa sabedoria. É Deus reconciliar perdidos, pecadores condenados com Ele, para que hoje, nós que éramos perdidos, como Paulo começa Efésios, estávamos mortos em delitos, ele ensina louvando a Deus, exato. Porque foi de Deus essa iniciativa, não do homem, foi de Deus. Aí Deus nos reconcilia com Ele, mostrando, nossa, que plano perfeito, porque o homem seria incapaz, não teria sabedoria, conhecimento, força, incapaz disso, mas Deus, na sua sabedoria em Cristo, nos reconcilia e hoje distribui dons e ministérios para esta igreja, para que essa igreja anuncie, divulgue e manifeste este Cristo na terra. Glória a Deus por você. A multiforme sabedoria de Deus. Então, repito neste vídeo, Deus te deu dons, Deus nos deu ministérios com um só propósito: mostrar que nós mesmos não éramos merecedores, mas hoje estamos aqui assentados entre príncipes por causa da obra redentora de Cristo. E quando Paulo vai anunciar este evangelho glorioso de Cristo, a abordagem de Paulo, Anderson, é linda. Por quê? Porque antes de mostrar quem Cristo é, Paulo mostra quem nós somos: pecadores, miseráveis, inimigos de Deus, filho da ira. Deus, estávamos condenados, mas agora sim, depois que o Paulo traz esse choque de realidade, ele traz o Evangelho, que o Evangelho, através do poder do Espírito Santo, é que vai nos mostrar que realmente quão pecador nós era e como nós precisamos desse Salvador. E isto, meu amado irmão, é a obra da igreja. Para isto que Deus deu os dons à igreja, para isto que Deus deu o ministério à igreja, para anunciar a Cristo e para promover essa unidade do corpo de Cristo através dos próprios membros que Deus chamou para fazer a sua obra. Encerramos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical.
E o nosso desejo é que você seja grandemente edificado através de todos os vídeos que nós já gravamos e na conclusão da aula de hoje. Nosso muito obrigado pela vossa atenção e que Deus abençoe a vossa vida. E não esqueça, né, professor? Divulgue nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Faça lá seu comentário se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão. Vamos crescer juntos, né? Porque esse é o propósito de Deus. Que nós cresçamos na graça, no conhecimento e unidade, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe. De repente, às vezes, você estranha um pouco as nossas ministrações, porque parece que às vezes nós fugimos um pouco do contexto da revista. Não, nós permanecemos sempre fiéis ao título, ao tema da lição. Só que nós sempre usamos o que? A Bíblia, para que a Bíblia nos ensine, nos explica o título da lição. Então, nosso compromisso aqui, por isso é Sentinelas da Teologia. Nosso compromisso aqui é com essa palavra. Ela que sempre vai ser a nossa regra de fé e vai ser o nosso maior livro de consultas para sanar nossas dúvidas. Então, se você que ama a Bíblia, você que quer colocar todas as doutrinas da sua regra de fé nas Escrituras, fique conosco, se inscreva e nós vamos aqui sempre, para a glória de Deus, trazer a palavra de Deus para a sua edificação e para a glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, em nome de